Olá, amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui nos ouvindo, nos vendo, aqui na nossa TV Humana, com o nosso programa Tech Vision com Anderson Oliveira. Hoje estamos na nossa segunda temporada e com um convidado aqui, mais do que especial, o nosso querido Eliezer Ribeiro. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Só lembrando que a gente está na nossa segunda temporada e vocês podem acompanhar a TechVision no www.tvhumana.com.br e podem acompanhar também no YouTube, procurando lá TV Humana, programa TechVision, e nas plataformas Spotify e no Amazon Music. Procuram lá o programa TechVision, tá bom? Então, como eu prometi na nossa primeira temporada, que nossa segunda temporada a gente ia ter convidados, né? Padrão talk show. E hoje é uma pessoa que me deixa com um coração quente, né? Me deixa feliz. É uma pessoa que me apresentou a esse mundo de inteligência artificial com uma linguagem humanizada. Isso foi ali entre 22 e 23. E foi um cara que me acolheu, né? Ele vai passar um pouquinho da trajetória dele para vocês. Então, muito me honra estar aqui com o nosso amigo Eliezer Ribeiro. Então, agradeço desde já a sua presença, Eliezer. Muito, muito gratificante para mim. Aqui é um encontro do criador e da criatura, tá? Então, muito obrigado. Eu queria que você desse boas-vindas aos nossos telespectadores. Falasse um pouquinho aí quem é o Eliezer, da sua trajetória, né? Do seu viés humanizado, até a sua trajetória de vida, onde é que você está hoje. Seja bem-vindo, Eliezer, TV Humana, TechVision de portas abertas. Isso aí, Anderson Oliveira, muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa. A gente fica muito feliz com o convite, com a divulgação científica do conhecimento, um conhecimento valorizado, claro, limpo, para que o máximo de pessoas tenham acesso, né? Isso é muito bom. Bom, eu sou Eliezer Ribeiro, eu conheci o Anderson em Fortaleza, num evento da Provider IT, a empresa que eu trabalho atualmente, onde eu sou Head de Inteligência Artificial. E naquela ocasião, o Anderson conversou bastante comigo. O Anderson é muito extrovertido, muito conversado, né? E falou assim, rapaz, para trabalhar com você precisa gastar muito dinheiro. Eu falei assim, nada, comigo é tranquilo. E nós estamos aí até hoje, né, Anderson? E como ele disse, eu sou da área de humanas, eu sou cientista social, com mestrado em sociologia, e fui professor universitário durante muito tempo, e desde o início da minha graduação eu trabalhei com dados, e eu sou um sociólogo um pouco diferente, peguei uma linhagem de dados com a minha formação na UFMG, no início dos anos 2002, 2003, e desde então eu trabalho com dados. Só que a gente teve uma grande virada aí durante algum tempo, né? Eu fui para a área de consultoria depois que fui ser professor universitário, e aí fui migrando para a área de tecnologia. E aí a gente tem o Big Data, a gente tem os processamentos em nuvem, e no início eu trabalhava com o Small Data, né, pequenos bancos de dados. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, foi análise de dados hierárquicos, e eu trabalhava com os modelos estatísticos, mas eram bases de dados de 200, 300 mil casos, né? Hoje em dia a gente trabalha com bases de dados de milhões e milhões de linhas, e isso exige uma capacidade tecnológica e computacional muito grande. E eu migrei, né? Fiz ciência de dados depois, e hoje estou trabalhei em empresas como Itaú, Tata, e trabalho hoje na Provider, abri a área de inteligência artificial lá, organizei os trabalhos na empresa, presto serviço em consultoria, em AI e em desenvolvimento de inteligência artificial, e estamos ali militando há 1 ano e meio na empresa. Foi onde conheci o Anderson, né? E estamos aqui hoje conversando com você para a gente
trocar essa ideia sobre inteligência artificial. Manda as bravas aí, Anderson, que nós estamos aqui pronto para trocar essa ideia. Não, meu amigo, aqui não tem brava, não. Aqui é um bate-papo formal, aqui é uma linguagem simples. A gente tem que desmistificar um pouco esse tecniquez, né? Então, eu acho muito interessante uma pessoa que tem uma carreira e formação multidisciplinar, como você tem, porque, aliás, até a gente estava conversando nos bastidores, antes de começar a gravação, que hoje muitas pessoas, né, muitos cientistas de dados, hoje muitos programadores desenvolvem soluções, mas eles têm que entender que eles estão trazendo soluções de humanos, né, para humanos, e não de humanos para robôs, e não de robôs para humanos. Então, me chamou muita atenção essa tua visão humanizada das coisas. Hoje os clientes, eles pedem muitas soluções, mas eles pedem soluções com integração de inteligência artificial bem com viés humanizado, né? Então, redes neurais é uma área que a gente vê, mas tem muito relacionado à parte humanizada. As pessoas não querem ser tratadas como robôs, né? Querem bater um papo para ser entendido como humano. Então, nesse viés que eu gostaria de fazer uma pergunta, né, em relação a desafios, sabe, Eliezer? Eu fico muito curioso nessa sua virada de chave, né? Sei que você tem um viés muito forte relacionado à tecnologia, mas esse viés que você se deparou de sociologia para ciências de dados, me fala um pouquinho dos desafios, né, e aprendizados que você enfrentou e que enfrenta para transitar nessas áreas, né? Na área de humanas, a área técnica. Me fala um pouquinho como foi esse momento, dos desafios, das suas abordagens, como é que é transitar nesses dois mundos? Sim, isso é muito interessante, Anderson, porque nós estamos num mundo em constante mudança. Então, as carreiras também vão mudando e também tem uma questão demográfica importante, porque além das carreiras mudarem muito rápido, as nossas carreiras também estão ficando mais longas. Então, aquela coisa do cara entrar como torneiro mecânico numa empresa e terminar a sua vida aposentado como torneiro mecânico, essa possibilidade hoje é cada vez mais remota. Então vai ser muito comum a gente mudar de carreira ao longo da vida, tá? Então a gente tem essa percepção muito clara e eu fui me adaptando e deixando a minha curiosidade me levar, sabe, Anderson? Porque como professor universitário, eu lidava com muita coisa de transmissão de conhecimento, e aí, assim, desenvolvi muitas técnicas de explicação de conceitos complexos, né? E aí, assim, o lidar com o público constantemente, eu acho que isso me ajuda muito hoje, mas essa curiosidade foi sempre uma constante na minha vida. E eu acho que uma linha que eu posso também traçar um paralelo do Eliezer de 20 anos atrás com o Eliezer que está hoje, é a linha de dados, que eu acho que faz toda a coerência, porque a inteligência artificial, a gente está impactado muito com o chat GPT, mas você sabe muito bem, né, meu amigo, que a inteligência artificial é muito mais do que chat GPT. Então, assim, e quando a gente vai olhar até o próprio chat GPT, aquilo ali é puro dado. Então, quando ele vai pensar uma palavra depois da outra, ele calcula a probabilidade que uma palavra tem de vir depois da outra, dado o comando que a gente deu. Então, tudo isso é dado. Então, assim, é importante o nosso ouvinte que está aí atento, as carreiras de dados, elas são as carreiras do futuro. Então, assim, engenheiro de dados, engenheiros de software, cientista de dados, analistas de dados, os engenheiros de inteligência artificial, são carreiras que vão permanecer durante muito tempo. Por quê? A gente tem agora captado de vários lugares, e nós vamos ter isso cada vez mais, dados sendo abstraídos de todos os lugares, porque a nossa camisa vai virar software,
a nossa comida, o nosso prato de comida vai ser software, a bola do futebol tem software, né? As linhas do campo tem software para todo lado, então a gente está captando dado de todo lado. Então, está cada vez mais importante esse profissional que seja multidisciplinar, que vai conseguir integrar tanto uma visão humana daquilo que está sendo produzido, quanto uma visão técnica para ver como que funcionam os parafusos ali por dentro, sabe? Então, eu acho que vai se tornar cada vez mais comum esse profissional que transita de uma área, seja de áreas que parecem muito distantes, né, como a área de humanas e de exatas, e que eu acho, como os antigos filósofos acham, né, que o conhecimento é um só, ele não está compartimentado. Então, assim, eu uso a tecnologia para entender um fenômeno social, eu uso o entendimento de um fenômeno social para entender a tecnologia. Hoje nós estamos vendo a posse do Trump, né? Sem querer entrar na questão política da coisa, mas assim, a gente viu lá o Bezos, o Mark Zuckerberg, o Sundar Pichai do Google, estava lá todo mundo na plateia. Então, assim, está muito integrado política com tecnologia. Então, assim, a gente vai precisar desse profissional múltiplo para olhar para esses novos fenômenos que estão aparecendo, porque a tecnologia está entrando forte, está assumindo cada vez mais papéis, e a gente pode ter certeza disso, que é algo que vai se radicalizar cada vez mais. Radicalizar em qual sentido? A tecnologia interferindo na vida humana e os humanos interferindo na tecnologia. Então, essas duas coisas vão estar muito imbricadas. E a gente que está observando isso desde sempre, quanto mais atento tiver, melhor e mais vai aproveitar as oportunidades desses novos momentos. Bom, Eliezer, tu estava falando aí e eu estava lembrando, quando a gente era jovem aí, criança, aí eu tenho praticamente a sua idade e vice-versa. A gente tem aí 30 e poucos anos. Então, Eliezer, eu lembro muito que minha mãe dizia, meu pai dizia, faz uma faculdade e um concurso público que você está garantido pelo resto da vida, né? Então, é bem parafraseando o que você falou agora há pouco, nesse viés aí que as carreiras é muito comum, tá, Eliezer? Essa migração, eu já peguei alunos aqui de faculdade com doutorado em matemática, né? Uhum. E fazendo especialização em ciências de dados. Já peguei também alunos fazendo especialização em segurança de dados, né? Só acrescentando aí nas profissões do futuro que você falou. Isso, verdade. Cientista de dados, engenheiro de prompt. Então, assim, é muito comum isso e eu acho sensacional essa tua visão. Eu falo muito para os times que eu trabalho, essa questão aí de não ficar trabalhando para a bolha, né? Ter uma visão macro do negócio, sair de dentro da caserna, não ser aquela pessoa que está ali, aquele estilo, aquele nerd, né? Está ali dentro do quadrado dele, isso acabou-se. O profissional hoje do futuro, ele tem que ter um mínimo de governança, ele tem que saber costurar aí em vários setores. Você exaltou muito bem aí a linha do profissional da tecnologia, está muito ligado a resultados da empresa, né? Para você ter ideia, as empresas que eu estou fazendo consultoria ultimamente, a maioria dos diretores vem do berço tecnológico, né? Os diretores ali, próximo à superintendência, justamente são aquelas pessoas que têm um entendimento já de governança, que podem costurar e trazer melhores resultados para as empresas. Mas é nesse viés que eu vou fazer uma pergunta aqui, por curiosidade, até para os nossos amigos aqui da TechVision. Você, Eliezer, como head, né, de inteligência artificial, quais são as suas principais responsabilidades? Até para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, quais são as suas principais responsabilidades? Como é que você lida com lideranças de equipes técnicas? Fala um pouquinho desses desafios que você se depara com o dia a dia, né? Tanto do viés de estar ali de head, como no viés de estar de colaborador com as empresas, com o seu time, com as equipes. Fala um pouquinho dessa experiência para a gente, meu amigo. É isso aí. Anderson, eu
eu procuro lidar com três grandes movimentos dentro da empresa. Aí, assim, eu tô no que é chamado de pré-venda, tá? Então, eu qualifico a venda. A gente tem uma equipe comercial forte que vai à frente, faz o contato com o cliente e traz a demanda para a gente, inclui a gente na demanda. Então, assim, eu trabalho em 3 frentes. Eu trabalho desenvolvendo soluções de IA e dando consultoria para a empresa de desenvolvimento de IA. Então, consultoria e desenvolvimento é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é para dentro, é interno. Então, eu capacito os profissionais de dentro da empresa com relação à inteligência artificial. Então, eu trabalho com muitos treinamentos, eu dou treinamento interno, externo também. Então, eu faço essa parte dentro da empresa, porque a empresa tem as equipes alocadas e tem o back-office, então eu trabalho muito com com a equipe back-office, treinando essas equipes. E, em terceiro lugar, criando novas soluções. A gente acabou de lançar um produto no segundo semestre do ano passado, que é o Vision XDoc, que é um produto que lê grandes documentos e extrai informações desses grandes documentos. Então, essa é uma outra frente. E não tem uma receita de bolo hoje, assim, o que o profissional de inteligência artificial trabalha. É algo que está sendo escrito e construído nesse momento. É uma carreira nova, é uma função nova. Então, de vez em quando, eu estou lá também calculando orçamento, de vez em quando eu estou lá auxiliando em demandas que aparecem novas do dia e que me chamam para lidar com elas. Então, por exemplo, ano passado a gente estava desenvolvendo um framework para geração de código. Me chamaram para contribuir com o projeto. Então, participei do projeto internamente dentro da empresa. Não estava isso no meu escopo de uma maneira geral, mas chega a demanda porque é uma empresa de tecnologia e acaba que chega muita coisa nova. E ao chegar muita coisa nova, a gente vai experimentando. Mas eu estou nessas 3 frentes, tá? Nesse momento. Então, eu estou trabalhando nessa direção, viu, Anderson, para organizar um pouco a resposta, tá? Isso aí é o profissional do futuro, é o profissional moderno. Bate o escanteio, dá a cabeçada, vai pro gol e é assim mesmo. Isso aí não pode fugir dos desafios, não, né? Eu acho muito bacana essa visão, viu, Eliezer? Porque a gente tem aquela cultura, principalmente aqui no Brasil, de se limitar só ao que a gente é formado, né? E eu falo muito isso também no berço acadêmico, para ampliar os horizontes, né? Para fazer cursos, até cursos interdisciplinares, cursos multidisciplinares, que tire a gente de zona de conforto. Né? Eu acho que é importante a gente sair dessa zona de conforto, não ficar só naquele viés que a gente começou a carreira, para ter uma visão macro, né? Eu acho muito, muito interessante isso, e fica aqui uma orientação para os nossos telespectadores. Mas, Eliezer, você acredita hoje que as habilidades interpessoais, como comunicação, empatia, são tão importantes como as habilidades técnicas na sua gestão, dentro de uma perspectiva IA? Qual é a sua opinião entre essas habilidades interpessoais e habilidades técnicas hoje, com a sua vivência, Eliezer? Eu acho essa pergunta muitíssimo importante, porque o profissional, Anderson, você não está só com o técnico ali, né? Você está com o profissional inteiro. Né? A vida dele toda está ali, então ele precisa mesclar uma série de coisas. Você já trabalhou com gente, por exemplo, que tecnicamente era excelente, mas era de maltrato, assim, era uma pessoa difícil de lidar, né? E assim, ninguém aguenta gente chata, né? São pessoas que a gente tem que trabalhar e lidar com isso, assim. E eu acredito que o profissional, ele tem que ir adquirindo essas outras formações soft, tá? Vamos dizer assim. E aí você citou, né? Como comunicação, liderança, organização, são formações softs. E aí, assim, você até falou, né, que citou isso,
seus pais, né, que falavam assim, ó, faz faculdade e concurso público que você não erra não, né? Eu acho isso muito importante, fazer uma faculdade hoje em dia ainda é muitíssimo importante. Não deixe as pessoas que falem, não faço faculdade não, que não sei o que e tal. Não, faça uma faculdade, é muito importante fazer faculdade, seja ela qual for, tá? Mas a educação mudou muitíssimo e de maneira muito rápida e muito impactante, e tem muita gente que ainda não sentiu isso. Quando eu fui estudar em 2002, eu sou do interior de Minas, né? E eu tive que me mudar de Manhuaçu, que fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte, para fazer um curso superior na UFMG, que ficava na capital. Eu tive que ir até o conhecimento. Agora, eu consigo ter acesso a um conjunto de conhecimentos muito específicos sem sair de casa. Né? Hoje eu moro em Belo Horizonte, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Eu moro muito perto do aeroporto aqui, né, de Confins. Eu moro em Santa Luzia, muito próximo da minha sogra e tal. Então, assim, eu tenho uma base que é muito fácil, né? Então, assim, eu moro perto da capital, mas moro numa cidade do interior, para aproveitar dessas duas coisas. Mas eu fico pensando que o quê? Hoje eu tenho, por exemplo, eu estudei redes neurais há um tempo. Cara, eu fui estudar redes neurais depois que eu fiz o meu curso de ciência, o meu curso de ciência de dados. E eu fui fazer redes neurais numa formação de uma trilha que estava no YouTube, tá? E eu fiz ciência de dados antes de explodir essa coisa de processamento de linguagem natural, apesar que já estava rolando as arquiteturas transformes da vida por aí afora, mas ainda não tinha explodido para todo mundo, porque eu fiz o curso em 2020, 2021, e aí eu tive que estudar processamento de linguagem natural. Eu fui aí numa plataforma, né, e hoje em dia tem uma série de plataformas, gente, curso barato, R$60, fiz um curso de 80, 100 horas de processamento de linguagem natural para entender isso e trazer isso para minha caixa de ferramenta para eu trabalhar no dia a dia. Então a gente tem um conjunto de formações que a gente pode chamar de formação hard, que é formação universitária, inclusive o curso de ciências de dados está abrindo agora nas principais universidades do Brasil. Né? Eu fiz ele numa formação à distância. Então, assim, a UFMG abriu ano passado o curso de ciência de dados. É uma formação hard, mas a gente tem um conjunto de formações soft, que aí, sei lá, gestão de projeto. Cara, você não precisa ser um cara que faz uma pós-graduação em gestão de projeto. Até tem o cara que é especializado em gestão de projeto, ok, mas você precisa de melhorar isso na sua vida, faz um curso breve de gestão de projetos, tá? Se você precisa, por exemplo, de liderança de equipe, faz um curso rápido de liderança de equipe, e aí você vai colocando isso tudo na sua caixa de ferramenta, e aí, assim, caixa de ferramenta com muita ferramenta, você consegue resolver muitos problemas. E quanto mais problema você resolve no mercado, mais você é valorizado, mais você é visado no mercado. Então, eu acho que o recado fica um pouco por aí, sabe, Anderson? Você tem que saber mesclar essa formação hard com essa formação soft para você estar bem posicionado. Meu amigo, você está dando uma aula aqui para a gente, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito desse bate-papo com você, desde a primeira vez que a gente se encontrou, que aí tu tava querendo sair, eu querendo te puxar. Rapaz, e como é que é isso? Mas é assim mesmo. Eu fiz ciências de dados, né, com viés em inteligência artificial na tua terra aí, Universidade Federal de Viçosa, em Minas. Sim. E foi uma excelente formação. Me deixou muito feliz. Né? Tem outros aqui no Brasil, tem o de Goiás, da UFG, tem o da USP, e tem da Uniítalo também, que está se destacando muito. Né? E é muito bom também, eu falo muito para meus alunos que o viés acadêmico é aquele viés que científico, né? Que abre a mente, abre as portas, e em paralelo a isso tem que ter o conhecimento mais especialista, mas o berço de onde você desenvolve o raciocínio, a forma de pensar, de criticar, né? de aprender a aprender,
no viés acadêmico. Esse aí é o segredo, viu? Aprender a aprender, viu? Eu até escrevi um artigo sobre isso, depois eu descobri que tinha um livro que tem esse nome, né? Mas hoje a gente está vivendo uma era de aprender a aprender. Eu conversando com minha filha esses dias, eu pedi para ela assinar alguma coisa com uma canetinha, ela olhou e meio estranho, né? Aí eu perguntei, Andresa, e aí como é que vocês estão assinando hoje? Não, papai, tudo é assinatura digital, né? Então, essa geração mais nova, ela pega uma caneta igual está pegando uma peça de museu, né? Só para entender em que momento a gente está hoje. Mas, Eliezer, abusando ainda da sua boa vontade... A minha canetinha aqui, ó, pra você ver, uma canetinha digital que escreve no tablet, né? Então, assim, essas coisas que... Desse jeito. Aquelas canetas tradicionais que a gente via, né? Com apontador, algo desse tipo, isso não tem mais. Isso até existe, mas hoje é cada dia deixado mais de lado. Eu, quando pego uma caneta para assinar alguma coisa, confesso que eu olho com um pouco de desconforto, porque é algo que eu não estou usando mais frequentemente. É tudo digital, manda para mim, eu pego o token, assino, mando de volta. Quando eu pego numa caneta, apesar de que a minha letra também não é muito bonita, não. Então, eu sofria bullying na escola porque minha letra é horrorosa. Então, esse bullying eu não tenho mais hoje, né? Eliezer, abusando ainda da sua boa vontade aqui, me tira uma dúvida. Como é que você enxerga hoje a interação aqui da IA, das tecnologias emergentes e a ética hoje? Como é que você vê esse background com o seu viés aí de sociologia, ciência política? Como é que você enxerga essas duas pontas do mercado, da interação entre IA e ética? Como é que você pode fazer essa leitura aqui para os nossos telespectadores da TechVision? É até muito interessante você fazer essa pergunta, antes que eu estou lendo um livro agora, né? A Ética em Inteligência Artificial, e o autor, eu acho que é um autor sueco, se não me engano, um filósofo já tradicional, que é o maior especialista do mundo hoje no assunto, e ele vai fazer uma introdução para a edição brasileira, e ele escreve a introdução, e a introdução, no final ele coloca, olha, introdução feita pelo ChatGPT e tal, e meu pedido com prompt e tal. E aí eu fiquei assim, caraca, o cara não escreveu o prefácio à edição brasileira e pediu o ChatGPT para escrever um cara de ética. E aí, cara, assim, isso foi, na verdade, eu achei até provocativo demais, como é que tá colocado, e o livro, assim, realmente, o livro é muito bom, e o prefácio também é muito bom, tá? Porque ele revisou e tal. Mas o que acontece agora? A gente, esse avanço da tecnologia, ele está abrindo várias fronteiras, porque muitos lugares onde a gente não conseguia chegar, a gente está conseguindo chegar. Como, por exemplo, ressuscitar a Elis Regina, né? Para ela participar de uma propaganda. A gente recriar um artista, como lá na Inglaterra a gente teve o ABBA, né? Fizeram lá um grande espetáculo onde você pode reviver o ABBA, inclusive na tridimensionalidade, como se o grupo tivesse ali, você tivesse presente, como se o grupo tivesse presente, tá? Então, a inteligência artificial, ela vai abrir novas possibilidades para a gente, e isso vai bater de frente com dilemas éticos, tá? Isso vai bater de frente com vários dilemas éticos, e assim, tá num sem número de problemas e de polêmicas e de dinâmicas, porque nós estamos, assim, estamos colocando o poder na mão das pessoas muito grande. Então, isso vai gerar muito conflito, isso vai gerar muita confusão, tá? Como vai aumentar muitos poderes também, como, por exemplo, a gente tem aí os inúmeros telescópios que estão fora da atmosfera terrestre captando dado. A gente não consegue processar aquela quantidade de dado que os telescópios produzem sobre o universo, porque é muito dado que o potencial de processamento dos nossos computadores hoje não consegue lidar com aquilo.
com a computação em nuvem, com a computação quântica, a gente vai começar a conseguir processar essa quantidade de dados e vai gerar novos conhecimentos sobre o universo. Então, percebe como isso tudo vai gerando um movimento onde a gente está sendo levado onde a gente não ia antes, e isso traz novos problemas e novas dinâmicas. Então, assim, a ética e a inteligência artificial vão ter que andar muito juntas, porque nós vamos ter que, e eu falo isso com muita tranquilidade, de falar o seguinte, ó, nós vamos ter que construir uma inteligência artificial que sirva aos seres humanos. E não os seres humanos sirvam à inteligência artificial. Tem muita gente que às vezes confundem as coisas e fala assim, que tem que deixar a coisa rolar e tal, o pau quebrar. Eu não sou dessa visão. Eu acho que, assim, a gente tem que construir uma inteligência artificial que trabalhe a nosso favor. Então, eu acho que hoje a gente está perdendo essa guerra. Uma das guerras que nós estamos perdendo nessa direção, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais é uma grande inteligência artificial, tá? Ele tem um grande algoritmo que vai decidir a edição das nossas vidas, o que vai entrar e o que não vai entrar, o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. Então, a gente tem, por exemplo, jovens se adoecendo, pessoas entrando em ansiedade muito, muito rápido, porque tem acesso a informações e tem acesso a conteúdos que não produzem benefícios para a pessoa de uma maneira geral. A gente hoje, em, sei lá, 2, 3 horas que a gente assiste em rede social, a gente vê uma quantidade de propaganda que uma pessoa via há 40 anos atrás durante sua vida inteira. Então, assim, percebam que a rede social, ela entra na nossa vida como uma inteligência artificial que faz eu ter contato com o Anderson, com o Francisco, com a Maria, com o José, e faz eu ter contato com um conjunto de número de pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela dinamiza a nossa realidade e cria uma nova subjetividade para nós hoje. Então, a gente está criando uma nova realidade que está trazendo muito conflito e a gente tem que lidar com isso. E com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para lidar com isso, para evitar que a inteligência artificial danifique a nossa vida. E, pelo contrário, ela beneficia a gente, nos torne mais produtivos, nos torne mais atentos, mais informados, mais capazes. Eu hoje me sinto muito mais capaz, porque hoje eu sou um editor de vídeo, eu sou um produtor de imagem, eu sou um narrador, eu sou um profissional com uma série de características, porque eu tenho acesso a um conjunto enorme de ferramentas de inteligência artificial. E não se engane, as ferramentas de inteligência artificiais, elas são diversas, de imagem, de texto, de som, de uma infinidade de coisas. Tem aí um site que junta isso, né? Então, nós estamos tendo aí, eu acho que mais de 10 mil ferramentas de inteligência artificial, e é importante que o profissional moderno, ele aprenda a mexer com isso para resolver o problema seu do dia a dia. Mas os conflitos serão grandes e nós vamos ter que estar atento a eles, viu, Anderson? Boa, Eliezer. Eu estava ouvindo você falar, eu lembrei de uma passagem do livro A Próxima Onda, que dizia que uma criança com 7 anos de idade, ela tem mais conhecimento do que um faraó egípcio, né? Então, para você ver a quantidade de informações que a gente tá sofrendo hoje. Aí também tem um viés aí de sermos também um profissional completo, né? Que eu concordo plenamente com o que você falou. Meu amigo, a gente já está praticamente finalizando aqui nosso programa. Eu queria que você deixasse aqui dicas, né, para os jovens, para profissionais que estão nos acompanhando, e outra coisa extremamente disruptiva, para as pessoas que não são jovens, que estão ali 50, 60 anos e não querem perder essa onda, querem surfar nessa onda também. Então, quais são as dicas que você daria? Tem muitos profissionais ficam me perguntando por onde eu começar, e eu estou tarde demais para entrar nessa, e aí eu quero dar um tiro certeiro, eu não tenho tempo mais de errar. Então, é nessa linha de raciocínio que eu faço a pergunta, né?
como é que você daria dicas para as pessoas que estão interessadas em dar uma migrada, em melhorar, enfim, não deixar a onda passar? O que é que você poderia contribuir? Primeira coisa é ficar ligado no TechVision, né? Que vai estar sempre antenado aí com todas as novidades. Obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais, né? Eu tenho um canal do YouTube, tenho LinkedIn, tenho Instagram e tal, que a gente está sempre dando dica muito interessante. Então, assim, se conecte a profissionais que vão te posicionar. Então, o Anderson é uma pessoa que vai te ajudar aí a dar essa posicionada legal. Mas a gente tem aí uma trilha. Eu já até escrevi um texto sobre isso, né? Um roteiro. Primeira coisa é aprender estatística, tá? É muito importante estatística. A gente, inclusive, eu tive notícia agora que no Enem do último ano da USP, que é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, estatística ficou como a maior nota de corte de todos os cursos da USP, mesmo na frente de medicina, direito, odonto, enfim, tá? Então, aprenda estatística, isso é muito importante. Linguagem de programação, né? A lógica da programação é importante. Então, a gente tem muitas trilhas hoje, e uma linguagem que eu recomendo muito é Python. Então, aprenda o Python, que é uma linguagem amigável, que é mais tranquila, e quem está fazendo essa migração, entenda também que esse desenvolvimento ele não é linear, tá, gente? Então, assim, se você garrou, não deixa de caminhar porque você garrou, não, tá? Porque o conhecimento ele vai se acumulando, tá bom? Então, outra coisa também é assim, faça um bom network, mantenha-se curioso. Eu mesmo gosto muito de consumir podcast, gosto muito de consumir conteúdo. Então, esse conteúdo aqui, por exemplo, ele vai tanto para o YouTube quanto para o Spotify. Então, assim, consuma essas informações nesses lugares que vão te manter atualizados e teste ferramentas, tá? Tem o espírito de testar, porque o profissional hoje, por exemplo, que tá, sei lá, o cara trabalha no escritório, a inteligência artificial vai afetar muito diretamente a profissões que estão de frente do computador. Então, assim, teste muito ferramenta. Então, tem esse espírito de teste, de curiosidade, que isso vai te levar longe. Eu acho que essas são as dicas gerais aí para isso, né? Para que o profissional se conecte e não perca a onda, beleza? Beleza, meu amigo Eliezer. Para a gente finalizar, eu sempre faço essa brincadeira para os convidados, é a pergunta de $1 milhão, né? Aí fica a critério do convidado. Onde iremos chegar? E quando tu responder essa pergunta, Eliezer, pode deixar aí teu arroba no Instagram, no LinkedIn, também para a gente, quem quiser, os telespectadores, fazer pergunta no direct, né? Então a gente também encoraja a bater um papo com os nossos convidados fora aqui do nosso programa. Então, fique à vontade para deixar seu arroba, deixar o seu LinkedIn e responda aqui a pergunta de $1 milhão. Na opinião do Eliezer, onde iremos chegar? É isso aí. Bom, quem quiser me achar, no YouTube eu tô no canal Horizonte Digital, e aí eu fiz tanto o canal Horizonte Digital e a gente está fazendo o spin-off, que é um programa semanal, que é o Luneta Digital. Inclusive, Anderson participará com a gente lá daqui uns dias. E no LinkedIn, Eliezer Ribeiro, Eliezer com S, tá? Então, Eliezer Ribeiro, você me acha lá. Bom, e onde a gente vai parar, viu, Anderson? Eu acredito que é o seguinte, nós estamos com as possibilidades de convergência entre tecnologias. Então, inteligência artificial convergiu com Big Data, convergiu com 5G, convergiu com computação quântica, convergiu com blockchain. A convergência dessas tecnologias vão criar novas possibilidades. Então, a gente está caminhando para um futuro onde essas tecnologias elas vão convergindo. E cada vez que uma nova tecnologia se converge, ela cria algo novo. Então, assim, por isso nós estamos com um aprendizado e um desenvolvimento muito acelerado.
que a gente chama de curva exponencial, né? Que ela sobe muito rápido e eu acredito que vai continuar subindo. Então, assim, inteligência artificial é algo que não é uma bolha, como alguns aventaram, apesar de pode estourar bolhas de IA, é possível, né? Algum lugar recebeu muito dinheiro e o dinheiro frustrou a expectativa e não trouxe o retorno esperado. Mas a IA já tem muita coisa comprovada, já tem muito caso já que deu retorno que não tem jeito dela voltar atrás. Então a gente vai ver acelerar cada vez mais a inteligência artificial. Então, assim, nós vamos ver inteligência artificial em tudo, tá? Então, como eu disse, né, o software vai estar em tudo, e onde o software tiver, vai estar inteligência artificial, porque nós vamos ver essas tecnologias convergirem. Beleza? Essa aí é a minha futurologia. Meu amigo, muito obrigado. Foi uma satisfação lhe receber aqui. O convite já está aceito aí para ir participar do seu programa. Então, foi uma aula, né? Aqui foi um momento de descontração, bate-papo, uma linguagem suave. Procurei sair do Techniquez e deixar que seja um programa fluido para os nossos telespectadores aqui da TV Humana. Então, meus amigos, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, com o nosso convidado Eliezer. Estamos aqui na nossa TV Humana e vocês podem acompanhar a nossa segunda temporada e nossa primeira temporada no www.tvhumana.com.br, também nas plataformas digitais, @TV Humana, no YouTube, Spotify e no Amazon Music. Vocês vão procurar lá, dentro da TV Humana, o programa TechVision. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser, aqui na TV Humana. Um abraço, Anderson Oliveira, Eliezer, com vocês na TechVision. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, galera. Um abraço.